Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um exercício dessa aula 12, que é a construção da forma cilíndrica dentro de uma estrutura cúbica com 3 pontos de fuga, né? Esse agora será o exercício entre o nível do olhar. Pensei em fazer aqui, ó, não sei, talvez uma garrafa de refrigerante, não sei, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de cerveja, pronto, uma garrafa de cerveja. Uma garrafa de cerveja entre o nível do olhar, né? Então, eu vou imaginar a forma cilíndrica. Ela tem normalmente a garrafa de cerveja. Vou imaginar aqui uma cerveja o que tipo uma long neck, que ela tem um gargalo aqui, ela tem esse pescoço aqui para o formato do corpo dela. Mais ou menos isso aqui. É isso. Então eu tenho uma forma arredondada aqui embaixo, tem um círculo aqui, né, uma elipse. Tem uma outra elipse aqui no meio, que é justamente nessa divisão aqui. Tem uma outra aqui e aqui em cima. Então é como se fossem duas medidas. Essa medida é uma, essa medida é outra e aqui uma curva. Né? Seria basicamente isso. Eu representar 1, 2, 3, 4 círculos e entre esses duas sequências de círculo fazer essa curva. Né? Então vamos à construção. Como vai ser entre o nível do olhar, eu vou trabalhar aqui um ponto embaixo, 3 pontos de fuga. Começar com um ponto. Digo esse ponto é o ponto de fuga, tanto da esquerda quanto da direita. Vou imaginar ele indo. Determino a distância, prolongo. Quer dizer, retorno ao ponto de fuga, né, tanto de um lado quanto do outro. E com isso eu tenho a representação de um quadrado. Beleza, dentro desse quadrado eu vou trabalhar a forma circular. Tem um centro aqui, ó, existe um método de não distorcer e fazer a forma ficar torta. É o que? É essa linha eixo passando pelo meio do quadrado, da base, né, do objeto, de uma das bases, um dos pontos. E dentro dessa linha eu vou trabalhar o ponto. O ponto aqui vai estar lá em cima. Comecei lá abaixo no nível do olhar, então a peça vai estar entre o nível do olhar. E tem um ponto aqui embaixo, né? Vai ter que ter um ponto aqui embaixo também, porque ela está entre o nível do olhar. Então vai ter um ponto lá embaixo. Vou imaginar essa linha descendo já e distorcendo lá embaixo. Ó. E ela vai subindo, tá, chegar aqui em cima. Mesmo que abrindo, ela vai voltar para esse outro ponto. Ela vai fechar. Porque do mesmo jeito que há um eixo horizontal que distorce as coisas tanto para um lado quanto para o outro, há também um eixo vertical que distorce as coisas. Não, quer dizer, há um eixo horizontal que distorce as coisas tanto para a direita quanto para a esquerda. Há um eixo vertical que distorce as coisas tanto para cima quanto para baixo. E aí eu vou determinar a altura que eu quero, a representação dessa garrafinha, né, de cerveja. Então vamos supor que aqui seja um ponto bom, então altura boa. Vou ligar esse ponto aos 2 pontos de fuga mais uma vez, né, na linha horizontal. Vou determinar uma distância aqui em cima, porque vai encontrar com essas duas outras linhas. Ligo ao ponto de fuga, né, oposto mais uma vez. Achei um terceiro ponto lá atrás, só que esse ponto ele deveria coincidir com o daqui, né? Então daqui de baixo eu acredito que esteja mais fora da realidade que eu disse. Vou imaginar que todos agora estão coincidindo tanto de cima quanto de baixo aqui. Aqui o ponto seria mais ou menos esse aqui. Então, com isso aqui agora, o que eu faço? Eu tenho que entender que aqui embaixo é um círculo, aqui no meio terá outro círculo e aqui em cima serão outros dois. Então, eu vou determinar a altura aqui, ó, que eu acho que seria mais ou menos isso aqui. Determinei um ponto de fuga, ponto de fuga. Achei esses dois pontos, mais uma vez, ponto de fuga, ponto de fuga. Tenho que trabalhar aqui outro círculo
E aí vou determinar, aí agora eu vou determinar uma nova altura. Como é que eu faço uma nova altura aqui? Eu ligo os vértices e determino aqui nesse vértice qual altura que eu quero. Eu quero que seja uma altura bem mais reduzida, né? Acho que aqui é o suficiente. Ligo esse ponto ao ponto de fuga, prolongo. Achei ele aqui. Ponto de fuga do outro lado, também aqui. Do outro lado, então já fechou aqui, aqui. Então neste quadrado aqui eu vou trabalhar um círculo. Nesse daqui. Aqui embaixo, para trazer ele aqui para baixo, primeiro eu tenho que imaginar aquela curva. Aquela curva eu quero onde? Ela aqui assim. A partir daqui eu já quero o outro círculo. Mais uma vez ponto de fuga. Determino a distância aqui que eu quero ele, aqui, essa daqui. Desceu aqui, cadê? Aqui. Desceu do outro lado, ponto de fuga. E com isso eu já tenho aqui já a outra representação do quadrado que eu preciso para representar o outro círculo. Então agora já ficou bem mais fácil, né? Vou trabalhar aqui, ó, ligando os vértices, achando o centro. Né? Já havia feito isso antes. Tava fora do lugar, na verdade. Né? Esses desenhos sem régua são sempre maravilhosos, mas o importante é o entendimento. Vamos lá. Ponto de fuga, prolongo. Ponto de fuga do outro lado. Prolongo aqui. Dividir aqui ao meio, essa aresta ao meio, essa aresta ao meio. Divido aqui em 3 partes iguais. Coloco um pouquinho para fora, levando em consideração a perspectiva aqui. Não tem muito, porque essa linha está alinhada à linha do nível do olhar. Então tem o ponto de fuga, já acho ele aqui atrás, ponto de fuga também prolongo, já acho ele aqui na frente, ponto de fuga prolongo, acho ele aqui. E agora é só ligar os pontos e com isso eu já tenho a representação de um círculo. Aqui em cima a mesma coisa. Eu vou ligar o centro, os vértices, achei o centro, ponto de fuga, prolongo, um ponto aqui, outro aqui, ponto de fuga, prolongo, achei outro ponto aqui, divido em 3 partes, né, iguais, coloco um pouquinho para fora, ponto de fuga, ponto de fuga, ponto de fuga. Pronto, com isso aí já tem outra representação da forma curva aqui, ó, do círculo. Fazer a mesma coisa aqui em cima, já um espaço mais reduzido. Ligo os vértices, acho o centro, ponto de fuga, divido aqui no meio, aqui também, aqui, divido em 3 partes, levando em consideração a perspectiva, projeto esse ponto em todos os cantos, e aí eu já tenho outra curva aqui. A mesma coisa aqui em cima. Vértice, ponto de fuga, prolongo aqui. Eu novamente imagino o ponto de fuga, prolongo aqui para frente. Divido em 3 partes a metade da linha diagonal, coloco um pouco para fora, jogo lá atrás, jogo aqui para, né, ponto de fuga, prolongo aqui também do lado de cá. Com isso eu tenho outra elipse aqui. Pronto, agora é só ligar, tentando imaginar aquele movimento. Exemplo, aqui em cima tem uma rosca aqui, né? Depois vem o corpo, meio que o corpo cilíndrico normal. Talvez ele tenha um pouco de arredondamento, né? Mas aqui é uma rosca, corpo cilíndrico. A partir daqui, isso aqui mesmo, eu sei que está aqui, mas eu não consigo ver, só sei que existe a divisão. Passo uma curva até esse novo círculo, que vai representar aquele formato curvo. E desse ponto daqui eu trago até a base inferior, trazendo aquela leve distorção dos 2 pontos de fuga. Eu acho que a curva de cima ficou um pouco maior que a de baixo. Mas tá valendo. E aqui fechou aqui. Isso aqui atrás eu não vejo. Isso aqui na frente eu vejo, mas é tudo um corpo, né? Uma curva. Aqui eu vejo um pedaço, aqui eu vejo aquele detalhe do formato de como se fosse uma rosca para tampa. E seria isso aqui. Não ficou lindo e maravilhoso, não ficou, mas entendemos como construir. Eu poderia pegar, né, a ideia de você pegar a referência e olhar, perfeito, funciona perfeito. Só que aqui eu estou trabalhando, aqui nesse caso aqui, um exemplo de criação. Né? Então, não houve uma preocupação em que ficasse fiel em termos de proporção
E construção mesmo, né? Da forma de uma. Tentar fazer aqui o efeito de uma. Aqueles reflexos, né? E transparência do vidro. Quem sabe até algumas áreas. Desenhando o que está ao redor, né? Ela acaba representando, mostrando um pouco do que está, porque é o reflexo do vidro. E pronto, virou uma garrafona, tá parecendo aquelas garrafas de rum, de vinho, né? De pirata. Vou imaginar uma alcinha aqui, uma alça. Aqui tem uma curva, uma alça aqui do lado de cá. Aí ela saindo. Ó. Seria mais ou menos isso aqui. Aquelas alças circulares, né? Que o cara segura com o dedo. Imaginar aqui o formato do cilindro aqui, né? Então, seria algo assim. Já deixou de ser. É porque eu não tirei as medidas, não é, galera? Assim, não tô preocupado em realmente que de maneira fiel eu represente. Que eu queria representar uma garrafa de cerveja. Mas o importante é o entendimento da construção. Essa é a ideia, né? Todos esses exercícios são para que vocês consigam exercitar de maneira fácil e prática, né? O que a gente está colocando aqui em termos de teoria e técnica. Tudo certo? Tudo beleza? Então é isso. Essa aula foi bem rapidinha. É só mesmo para exercitar, hein? Não pode deixar de exercitar. Combinado? Quem gostou, curte, comenta e compartilha. E até o próximo. Eu não vou finalizar não, né? Como sempre, não vou finalizar porque não é interessante tentar finalizar o desenho, já que a ideia aqui não é a representação pronta disso aqui. É só o entendimento da construção. Pronto. Isso aí. Pronto. Pronto, a gente vai fazendo, né? Pronto. Pronto, pronto, pronto. E vamos seguindo. Próxima aula. Próxima aula já. Última peça. A peça mais legal de fazer, né? Forma esférica. Chegou o bicho de 7 cabeças. Tá na hora. Mas ainda é fácil. Agora é só a construção. A parte da construção da esfera ainda é tranquila. Vamos ver na parte da volumetria. Começa a melhorar. Pronto. Querido. Tá bom, querido. Um beijo pra minha mãe aí. Quem conhece sabe a referência, né? Ô, querida. Querida. Ô, querida. Valeu, galera. Um beijo pra todos. Bom trabalho, bom exercício aí pra vocês. E até o próximo. Pronto. Fui.